é chamado de happy hour, na hora que você sai do trabalho. O que faz com que ela seja programada para achar que a felicidade e o trabalho são inimigos. E isso prolonga o descontentamento, se é que você vai conseguir sair dele. Ou seja, falar isso não é sábio, é burrice, é tolice. Quem compra o que não quer, venderá o que quer. Coisas que você não pode fazer se quiser ser próspero: autopiedade, desculpas, procrastinar. Pelo contrário, você tem que dizer que é forte, que consegue e que as coisas são culpa sua e responsabilidade sua. Faça também perguntas inteligentes. Davi ficou se perguntando por mais ou menos aí meses, né? Meses. Não sei quantos meses foram. Se eu não me engano, foram 3, né? 3 meses. Ele ficou se perguntando: como trarei eu a arca do Senhor? Porque a arca estava longe e o cara tinha tentado levar a arca e morreu, né? Que está escrito na Bíblia. Então ele ficou se perguntando. E você não pode ignorar que ele era um rei, né? Então ele tinha muito entendimento, muito discernimento para poder estar naquele cargo. Então ele fazia perguntas inteligentes. Isso fazia parte da rotina dele, para poder resolver problemas e gerenciar as coisas. Se você se perguntar que os dias, você ficar se perguntando, pô, como é que foram os dias anteriores melhores do que são agora, isso é tolice. É ao contrário do que fazer uma pergunta inteligente. É fazer uma pergunta burra para você mesmo, e isso te desanima. E desanimado você rende menos, prospera menos e tudo menos. Um abismo chama outro abismo, como está escrito na Bíblia. Então, coisas ruins atraem coisas ruins. Então, se você fala coisas ruins, você vai atrair coisas ruins. Você ganha com dinheiro duas coisas. Você não pode esperar mais do que isso. Você ganha liberdade e você ganha conforto. A prosperidade nem sempre quer dizer dinheiro. Muitas vezes a prosperidade é não ter falta de nada. É você matar todas as suas necessidades, né? Você ter possibilidade de saciar todas as suas necessidades. Acho que varia conforme o desejo do coração da pessoa. Eu não tenho certeza se varia conforme o desejo do coração da pessoa. Mas, com certeza, matar suas necessidades não dá para ser próspero tendo necessidade. Se você tem muito dinheiro aí e você não tem amor, não tem uma esposa para amar, né? Você não vai saciar toda a sua necessidade. Ainda que você pague uma prostituta, você vai ter necessidade de amor, porque o ser humano tem necessidade de amor, não é só de sexo. Versículo: Deus dá aos seus enquanto dormem. Então descansa, cara, descansa. Trabalha muito, de manhã, de tarde, de noite, 6 horas por dia, mas descansa também. Deus te elegeu nele, antes da fundação do mundo. Nele, dentro dele. Deus nunca quis criar os 10 mandamentos. O povo que escolheu porque tinha preguiça de buscar a Deus. Então você pode ver lá no Gênesis, o povo tinha preguiça, queria alguém para explicar alguma coisa para eles, e eles tinham preguiça de buscar. E por isso eles ficaram fardados até um rei, porque eles rejeitaram a Deus. E Deus deu a eles o rei Saul, né? Para poder gerenciar ali, mas Deus deu um mau rei de propósito, porque eles tinham rejeitado. Então eles escolheram frutos dos pensamentos e dos sentimentos deles. E antes disso foi Moisés. Deus nunca quis usar Moisés, Deus sempre quis falar direto com o povo, mas o povo rejeitou ele e quis um líder, né? E Deus já era o líder. Então, quando você escolheu um líder humano, é porque você rejeitou Deus. E o que isso significa? Significa que é assim até hoje, que as pessoas esperam que outras pessoas façam coisas para elas.
e não tomam conta da própria vida. E aí, no final, você tem resultados que não gostaria ou que não são adequados com o seu modo de vida que você deseja. Deus capacita os escolhidos. Ele faz o fim desde o começo. Se você obedecer, bênção virão sobre ti e te alcançarão. Isso está lá em Deuteronômio 28. A letra mata, o espírito vivifica. Se você seguir os princípios, não é necessário falar de prosperidade. Acã foi morto, mas os filhos do profeta que metia a mão no sacrifício não foram mortos. Por isso. Então, o que isso significa, caso você não tenha entendido? Os princípios que causam as coisas. Na maior parte do tempo, quase 99% do tempo. Os princípios são a causa de tudo. As consequências você colhe por causa dos princípios. Então, mediante ali os princípios que estavam regendo naquele momento, Acã foi morto, que aparentemente estava fazendo uma coisa boa, que foi segurar a arca, quando a arca caiu. Mas os filhos do profeta que metiam a mão no sacrifício não foram, por causa dos princípios que regem o sistema espiritual. Mas isso é muito profundo, eu não vou explicar agora não. Isso não tem muito a ver com prosperidade, mas você tem que entender os princípios que regem a prosperidade. Não seja represa, seja um rio, flua. Gênesis 17, anda na minha presença e ser perfeito. Para você ser perfeito, você tem que andar na presença de Deus. Não é pelas suas obras, é pela presença. Não tenha expectativa de como vai ser feito. 2 Reis 5:11. Porém, Naamã muito se indignou, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, se porá de pé, invocará o nome de seu Deus e passará sua mão sobre o lugar que está com lepra e restaurará o leproso. Não conte para ninguém antes de se manifestar completamente, porque isso vai afetar a sua fé. Sem visão, o povo perece. Sem ambição e metas, o corpo começa a perecer. Eu já fiquei momentos que eu fiquei muito tempo deitado e não tinha meta e nem fazia exercício físico. Mas eu ficava só deitado vendo YouTube, eu nem caminhava, porque eu estava querendo descansar naquele momento, né? Só estava querendo um momento tranquilo, estava entre aspas, de férias, e meu corpo começou a ter sintomas variados de fraqueza, né? E isso só porque eu estava ali parado. Então, você precisa ter metas e mover o seu corpo. Se você trabalha sentado, você precisa ficar em pé, você precisa literalmente mover o seu corpo, né? Se você trabalha numa posição só sentado, ou só deitado, ou só em pé, você precisa revezar isso. Eu já trabalhei, por exemplo, foi mais 13 horas em pé, mas tinha 2 horas de descanso no qual eu sentava, né? E eu percebi que foi muita coisa. E além dessas 13 horas em pé, ainda tinha o caminho de ir para casa, né? Eu não podia dormir muito tempo, porque eu tinha que acordar para ir para o trabalho de novo no dia seguinte. Então era muito tempo em pé mesmo, mais do que meu corpo suportava. E ao longo prazo, aquilo não foi sustentável. E eu nem sou gordo. Então, se para mim, que sou magro, ficar em pé esse tempo todo causou danos, imagina alguém se fosse mais pesado. Eu tenho 50 e poucos quilos, né? Então, se fez mal para mim ficar numa posição só. Se você for mais pesado, vai fazer mais mal ainda para você. Então, reveze as posições
e treine o seu corpo. Não só o corpo, mas a mente. Não só a mente, mas o corpo.